Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós vimos que precisamos descansar bem e bastante para ter as nossas energias em dia. O tema de hoje é um tema que traz algumas respostas para todos nós. O tema se chama A Maior de Todas as Guerras. E nós hoje vamos estudar um trecho do Apocalipse, que é um trecho central no livro de Apocalipse. Alguém pode estar perguntando, mas por que nós adventistas temos que estudar tanto o Apocalipse? Por quê? Porque o Apocalipse, ele mais do que outros livros da Bíblia, se refere não ao que Deus fez no passado, mas o que Ele está fazendo no presente, agora, e o que Ele vai fazer por nós em breve no futuro. Por isso, é tão importante para você e para mim nós compreendermos e termos confiança naquilo que Deus revelou a nós por meio do livro de Apocalipse. Então, peço a você que você abra a sua Bíblia no meio do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Isso. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ficar com essa passagem aberta o culto todo. E eu peço que antes de nós lermos, você feche seus olhos, incline a sua fronte, assentado mesmo, e nós vamos orar a Deus, pedindo que Deus, que revelou essa mensagem há tanto tempo atrás, agora revele essa mesma mensagem para o nosso coração, para que ela nos dê esperança, ânimo e fé diante das adversidades da vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou para nós uma revelação tão especial e importante, que é o Apocalipse, e também, Senhor, porque o Senhor, pela Tua graça, mostrou que o bem vencerá o mal. Senhor, que essa mensagem esteja no nosso coração, diante de todas as nossas lutas pessoais, e que possamos ter confiança de que o poder de Deus está ao nosso lado, se nós estivermos com Jesus. Abençoa essa leitura e essa reflexão em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 até o verso 18. Está escrito o seguinte: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou na boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Alguém pode ter terminado essa leitura junto comigo e pensado do que está falando a Bíblia. Uma série de imagens, várias delas um pouco confusas, mas, no entanto, elas têm um significado que se aplica à sua vida e à minha vida. E esse texto do Apocalipse que nós acabamos de ler tem respostas para muitas das dúvidas que nós, com frequência, fazemos. Por exemplo, por que estou sofrendo? Por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que as pessoas sofrem? Se Deus pode todas as coisas, por que Ele não pode fazer com que eu não venha a sofrer? Essas são dúvidas que estão no coração de todos nós. E algumas pessoas, quando se deparam numa ocasião na vida com essas dúvidas, elas inclusive deixam de ter fé em Deus, deixam de acreditar em Deus. E essas dúvidas causam problemas para muita gente mesmo. E algumas, ao encarar as decepções, as dificuldades, e essas dúvidas surgem, e por quê? Por que existe o mal? Por que Deus permite o sofrimento? E há um problema para muitos de nós. Eu mesmo já tive essa dúvida e imagino que você também já tenha tido esse tipo de dúvida. Mas, no entanto, esse texto da Bíblia, carregado de simbolismo, cheio de figuras, foi colocado na Bíblia para que nós possamos entender. No Apocalipse há muitas figuras diferentes. No entanto, na própria Bíblia, nós encontramos a chave para interpretar cada um dos símbolos que estão no Apocalipse. Então, se você ler a Bíblia com atenção, você vai encontrar dentro da Bíblia uma explicação, o que significa cada um desses símbolos. Obviamente, isso que nós lemos aqui não é literal, é uma profecia simbólica, uma visão que o profeta João teve. Agora, alguém pode estar perguntando também, mas por que a gente, nessa sequência de mensagens, a gente alterou a ordem e colocamos o capítulo 12 antes? Queria, por favor, colocasse a projeção. Nós estávamos estudando o capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse. Na semana passada nós estamos o 2 e o 3. E aqui a gente tem um quadro que mostra um pouquinho como o Apocalipse foi escrito. Diferente de outros livros que são escritos, o Apocalipse não foi escrito na ordem de que as coisas acontecem. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ele tem uma ordem um pouco diferente. Aqui a gente tem a estrutura do Apocalipse. O que acontece? A primeira parte do Apocalipse, que é do capítulo 1 até
até o até o final do capítulo 14, essa a gente chama a parte histórica do Apocalipse. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo 14 são profecias que vão se cumprindo ao longo da história humana. Ou seja, desde a época em que o Apocalipse foi escrito, há quase 1900 anos atrás, até hoje, há profecias do Apocalipse que vêm se cumprindo. E a segunda metade do Apocalipse, que vai do capítulo 15 até o final do Apocalipse, é chamada de parte escatológica. A palavra escatológica quer dizer as coisas do fim. Por quê? Porque do capítulo 15 em diante, são profecias todas elas que vão se cumprir no final dos tempos, imediatamente antes da vinda de Jesus, ou durante a vinda de Jesus, ou logo após a vinda de Jesus. Então, Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 14, parte histórica. Do capítulo 15 até o capítulo 22, é a parte escatológica, a parte para o tempo do fim. Então, a gente tem essas duas divisões. Agora, dentro dessas duas divisões maiores do Apocalipse, a gente tem várias divisões menores. E, geralmente, o número 7 está associado a algumas delas. Porque a gente tem na primeira parte ali, capítulo 1 está a apresentação do Apocalipse, a apresentação de quem é Jesus, mas ali logo em seguida, já é dito, há 7 cartas às 7 igrejas. E no final do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente tem 7 cartas para 7 igrejas. Elas pegam um período da história do mundo, desde a época que o Apocalipse foi escrito até os dias de hoje. Só que no capítulo 4 em diante, 4, 5, 6, 7, nós temos uma recontagem da mesma história. A gente tem novamente uma série de 7, agora não 7 selos, e cada um desses acontecimentos marcados pela abertura de um selo, ele vai acontecendo em algum momento da história da humanidade, desde a época em que o Apocalipse foi escrito até hoje. Então, ele vai recontar de outra maneira a história desde aquela época até hoje, de uma forma profética. Ou seja, cada época em que alguém viveu, havia uma profecia do Apocalipse se cumprindo, desde a época que ele foi escrito. E quando a gente olha também no capítulo 8, 9, 10 e 11, a gente tem outra série de 7. Agora são 7 trombetas. Cada vez que o Apocalipse descreve uma dessas trombetas tocando, um evento que antecede a vinda de Jesus vai acontecendo. E o primeiro desses eventos foi logo após a época que o Apocalipse foi escrito, e o último desses eventos, a 7ª trombeta, a última trombeta, ela se cumpre quando Jesus vai voltar. E agora a gente tem ali no miolo do Apocalipse, que são os capítulos 12, 13 e 14, a gente tem um resumão. O que é o Apocalipse? Um resumão está ali, 12, 13 e 14. O capítulo 12, ele vai falando do grande conflito, da grande luta, a maior de todas as guerras, entre Cristo e o diabo. O capítulo 13, que é o capítulo seguinte, vai falar de o diabo tentando vencer o povo de Deus, e o capítulo 14 vai falar de Cristo vencendo o diabo. Então, o 12, ele começa essa luta. Então, o capítulo 12, que é exatamente o meio do Apocalipse, é o capítulo 12. Capítulo 12, verso 11, é exatamente o meio do Apocalipse. Se você tiver paciência de contar todas as palavras antes e depois de Apocalipse 12 e 11, você vai identificar que ali é exatamente o ponto central do Apocalipse, o meio. Agora, o que há nesse capítulo de tão importante? Aí vem falando da maior de todas as guerras. Eu lembro que quando eu era criança, e teve uma guerra, que foi a Guerra do Golfo, e foi a primeira vez que eu me dei conta do que poderia ser uma guerra. E eu fiz uma pergunta para meu pai.
e perguntei para ele: pai, o que é uma guerra? Ele me explicou de uma forma bem interessante. Ele disse assim: olha, imagine só se você começa a brigar com o menino que está que mora aqui nessa rua, que brinca com você. E você começa a brigar com ele. E de repente eu chego do trabalho e eu entro no meio da briga. E o pai dele chega do trabalho e entra também no meio da briga e nós começamos a brigar. E depois chega a sua mãe, chega a mãe dele, chega os seus irmãos, os irmãos dele, depois chega o nosso tio, e assim outros parentes se unem na luta. Assim começa uma guerra. Ele, daquela maneira, ele me explicou o que era uma guerra. Na verdade, todos nós passamos por guerras nesse sentido. Conflitos. Às vezes não são guerras em que bombas ou explosivos são arremessados, mas são guerras que ofensas são proferidas, traições são feitas, são guerras onde as armas são mentira, são maldade, são difamação. Nós todos estamos envolvidos com uma guerra. Nós podemos não ser refugiados de guerra, mas nós temos as nossas lutas e os nossos conflitos. E em outras partes do mundo, infelizmente, as pessoas vivem guerras mais trágicas ainda, onde elas perdem tudo, perdem seus familiares, perdem seus lares e muitas perdem a própria vida. Como surgiram essas guerras? E aqui em Apocalipse 12, nós lemos sobre uma guerra que é a maior de todas as guerras, e ela inclui todas as guerras, inclusive os conflitos que você e eu vivemos. Essa guerra é chamada, em Daniel capítulo 10, de o grande conflito, ou seja, o maior de todos os conflitos, que é o conflito entre o bem e o mal, Deus e o diabo. E aqui nós lemos a partir de Apocalipse 1, verso 2, nós vemos que há uma visão. Ele diz o seguinte, o autor do Apocalipse: viu-se grande sinal no céu, Apocalipse 12, verso 1, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Imaginem, uma mulher com roupa, vestida como o sol, uma coroa de 12 estrelas e acima, em pé, sobre a lua. O que representava isso? Aqui a gente pode recorrer ao Antigo Testamento e outras partes da Bíblia para entender o que são esses simbolismos, porque ela está rodeada de astros. Lá no livro de Gênesis, há duas ocasiões em que mostra como esses astros, o que eles realmente significam. Quando Deus criou o mundo, Ele no quarto dia, Ele criou, da sua semana da criação, Ele criou os astros. Nesse dia Ele criou o sol, a lua e as estrelas. E lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para que servissem de sinais para os tempos, para as estações, para as épocas e para os anos. E assim é até hoje. Nós usamos os astros para marcar o tempo. A hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, a rotação da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra. Tudo isso é usado para cronometrar o tempo. Agora, quando a gente vai para a parte da Bíblia, a gente vê que o que determina o tempo na Bíblia, o tempo a respeito do futuro, as profecias. Ou seja, Sol, Lua e estrelas estão indicando profecias, acontecimentos proféticos, marcados pelo aquilo que Deus deixou para indicar os sinais, as épocas e os anos. E a outra figura na Bíblia, que é a história de José. José teve um sonho em que ele viu o sol
a lua e as estrelas se inclinando diante dele. E quando ele conversou com os seus familiares sobre o sonho, eles logo descobriram, porque José tinha 12 irmãos. Eles não, é seu pai, sua mãe e seus irmãos. A família de José era o povo escolhido de Deus. Eles eram os filhos de Israel. Jacó, pai de José, também chamado Israel. Eles eram o povo de Deus naquela época. Então, sol, lua e estrelas também está indicando o povo de Deus. E a mulher? O que significa a mulher? A mulher no Apocalipse ela vai aparecer várias vezes. Ela é um símbolo também. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que a mulher está para o homem, assim como a igreja está para Cristo. Ou seja, aí nós encontramos a chave para descobrir o que significa mulher no Apocalipse. A igreja, o povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel já se referiam ao povo de Deus como a esposa de Deus, a mulher de Deus. E aqui a gente tem a igreja, representada pela mulher. Ela está vestida de sol. Cristo é o sol da justiça, segundo Malaquias capítulo 4. Ele que reveste cada um de nós com a sua justiça. E a mulher está vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Interessante a palavra coroa aqui. Os antigos gregos eles tinham duas palavras para coroa: Stéfanos e diadema. Quando é usada a palavra Stéfanos, indica coroa de vitória. Era uma coroa que os vencedores das batalhas e das competições ganhavam. E havia a palavra diadema, que era a coroa real, a coroa que os reis usavam. E aqui a palavra é Stéfanos, a coroa da vitória. Essa mulher estava com a coroa da vitória. A igreja vitoriosa, gloriosa, cumprindo as profecias, guardando as profecias, revestida do sol da justiça de Jesus Cristo. O verso 2 diz que ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E o verso 3 diz: vi outro sinal no céu. Eis um grande dragão, grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui já é a coroa real. O diadema é a coroa real. O que é esse dragão grande e vermelho? O verso 9 já explica para a gente qual é esse dragão. Apocalipse 12, verso 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então a gente já descobre aqui quem que é o dragão. Agora eu pergunto para vocês, por que ele tinha 7 cabeças? A gente volta lá no Antigo Testamento novamente. Daniel teve uma visão, um profeta do Antigo Testamento, e nessa visão ele viu uma série de animais saindo do mar. Ele viu um leão com asas, depois ele viu saindo do mar um urso, depois ele viu saindo do mar um leopardo com 4 cabeças, e depois ele viu saindo do mar um dragão vermelho, um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres. E todos esses animais estavam perseguindo o povo de Deus, especialmente o último. E no próprio livro de Daniel nós encontramos a interpretação, a chave para interpretar esses animais que ele viu em visão. Cada um desses animais que Daniel havia visto em visão representava um império que dominou o mundo num período de tempo, numa época, e que perseguiu o povo de Deus. Oprimiu o povo de Deus, criou dificuldades para o povo de Deus. Na época de Daniel era o Império Babilônico, que dominava o mundo. E tinha uma política contrária aos interesses do reino de Deus. E que perseguia o povo de Deus, criava dificuldades para o povo de Deus. Só que o Império Babilônico passou. E ele foi sucedido, depois dele veio o Império Medo-Persa, que
foi representado pelo urso, o segundo animal que Daniel viu em visão. O Império Medo-Persa passou e depois veio outro império, o Império Grego-Macedônico. E esse império, que era representado pelo leopardo com 4 cabeças, foi um império que ficou unido por pouco período de tempo. 11 anos, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, dominou o mundo inteiro naquela época. Isso foi antes de Cristo. Só que ele morreu muito jovem, morreu com apenas 33 anos. E o seu grande império, que abrangia a maior parte do mundo daquela época, foi dividido entre 4 generais. Eles mataram o filho de Alexandre, que tinha 1 ano de idade, e eles dividiram entre si as partes do Império Grego-Macedônico. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais dominaram o mundo. E dominaram o mundo durante mais de 200 anos, até que por volta de 60 anos antes de Cristo, passa a ter predominância no mundo o Império Romano. Vocês já ouviram falar de Cleópatra? É um nome que não é incomum, né? Ela foi uma das últimas rainhas descendentes de um desses generais que dominou o Egito e acabou entregando o seu império para os romanos, que eram os que dominavam o mundo na época de Cristo. E finalmente o Império Romano dominou o mundo por quase 600 anos, até que no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano caiu e foi dividido em vários países, que são os países da Europa hoje, e que dominaram culturalmente e durante boa parte o mundo todo. Por que nós falamos português? Porque nós fomos dominados durante séculos por um desses países da Europa, no caso Portugal. E outros países aí falam espanhol, francês, inglês, porque foram dominados por esses países da Europa que surgiram da divisão do Império Romano. Agora, isso tudo para responder uma pergunta: por que esse animal, esse dragão, tem 7 cabeças? Vamos lembrar lá Daniel. A gente tinha um leão, uma cabeça. Um urso, uma cabeça, 2. O leopardo tinha 4 cabeças, então já são 6. E, finalmente, um animal terrível e espantoso, 7 cabeças. Então, a gente vê a junção de todos aqueles impérios, aquelas potências políticas que oprimiram o povo de Deus, que criaram dificuldades ao povo de Deus, que fizeram políticas contrárias aos interesses do reino de Deus. E 10 chifres. Por quê? Porque o último dos animais de Daniel, ele tinha 10 chifres, que simbolizavam as divisões do Império Romano depois do seu fim, que são os países europeus hoje, que durante boa parte da história dominaram o mundo. Aqui a gente tem esse animal grande, esse dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com os seus 7 diademas, porque no final foram 7 os países que prevaleceram na divisão do Império Romano. A gente vê que esse símbolo representa todos aqueles poderes, potências políticas que causam dificuldades para o povo de Deus. Esse é o significado disso. O verso 4 diz: a cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui a gente vê outro símbolo do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, diz que as estrelas representam anjos. A 1/3 parte dos anjos do céu decidiu estar do lado desse dragão. E verso 4, a segunda parte: o dragão esteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E aqui a gente vê Jesus Cristo, o filho da mulher. Por quê? Porque a igreja de Deus, o povo de Deus, que foi responsável pela vinda de Cristo a esse mundo. Lá em Gênesis foi dito que a mulher daria à luz um descendente. E esse descendente seria
aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que venceria a serpente. E agora, quando Cristo veio ao mundo, o dragão se pôs a tentar destruir Jesus. E a gente vê isso lá no comecinho da história de Jesus, porque Jesus havia acabado de nascer, o que aconteceu? Já tinha gente querendo tirar a vida de Jesus. Mas Jesus cumpriu a sua missão nesse mundo e entregou a sua vida para morrer por nós. Verso 5 diz, ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Essa parte é muito importante. Por quê? Porque muita gente vai pegar essa parte da Bíblia e vai falar, às vezes, para a gente que isso ainda vai acontecer no futuro. Vão ter 1260 dias aí de perseguição. E você pode estar preocupado, mas quando vai acontecer isso? Na verdade, isso já aconteceu. Isso está no passado, em relação a nós. Estava no futuro, em relação quando o Apocalipse foi escrito. Mas, como eu disse, em cada época, uma profecia do Apocalipse ia se cumprindo. E essa profecia referente a 1260 dias, ela já aconteceu. Na Bíblia, nas profecias bíblicas especificamente, um dia vale um ano. A gente vê isso em Ezequiel 4, verso 6 e em Números 14, verso 38. Lá é dito que um dia equivale a um ano. E 1260 dias, o que significa isso? A igreja de Deus, durante um período de tempo, ela teve que viver escondida. Ela teve que viver nos lugares isolados da terra. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo num culto, há algum tempo atrás, não era permitido. Não existia isso. Na verdade, apenas uma forma de cristianismo era permitida no mundo. E quem não se conformasse com isso, com essa forma de cristianismo, que não seguia a Bíblia, não poderia adorar a Deus em liberdade. E agora a pergunta, quando foi esse período de tempo? Aqui a gente vê uma linha do tempo que mostra dois marcos importantes da história. O primeiro, o ano 538. O que aconteceu no ano 538? Nessa época, o Império Romano, que havia dominado o mundo desde a época de antes de Cristo, até aquela época, estava em decadência, estava perdendo territórios. Inclusive, eles já nem dominavam mais a região da cidade de Roma. Mas, no entanto, esse homem chamado Justiniano, que foi o imperador romano daquela época, ele fez uma lei, um decreto, chamado Édito de Justiniano. E o que esse decreto dizia? Dizia que o bispo da cidade de Roma deveria ter autoridade sobre todos os outros cristãos do mundo. E o que o bispo da cidade de Roma falasse, todo mundo deveria obedecer, inclusive os políticos, os reis, os governadores, os prefeitos, eles deveriam obedecer, sem questionamento. Eles estavam colocando um homem, um líder religioso, acima de todos, inclusive com respeito àquilo que não se referia diretamente à religião, com respeito à política, com respeito a outros assuntos. Os bispos da cidade de Roma eram o Papa. E assim, a partir daquele ano que entrou em vigor esse decreto, ano 538, começou um período na história do mundo em que o Papa ele tinha tanta autoridade, tanto poder político, que ele poderia praticamente ser considerado o rei do mundo, o dono do mundo. E ele, inclusive, tinha autoridade para tirar reis dos seus tronos. E ele quem coroava os reis. E ele tirava a autoridade dos reis também. É dito que o imperador
Uma vez ele entrou em desacordo com um dos papas. E ele quis conversar com o Papa para resolver aquela questão. E ele foi até o palácio do Papa, e era inverno, nevava bastante. E, no entanto, o Papa deixou esperando 3 dias na sua porta, sem recebê-lo, para que aquele imperador se sentisse humilhado diante do Papa. Era assim que era a autoridade religiosa naquela época. Agora, e quem não quisesse obedecer ao Papa naquele período de tempo? Havia perseguições, sanções, não havia liberdade para essas pessoas. E, a partir daquela época, mais intensamente, cada vez mais, a igreja oficial, a igreja romana foi se afastando da Bíblia. Mas havia grupos de pessoas que queriam seguir a Bíblia. E eu imagino que se você vivesse naquela época, você seria uma daquelas pessoas que queriam seguir a Bíblia. Queriam seguir aquilo que está ensinado na Bíblia. E queria preservar a Bíblia. E essas pessoas tiveram que viver literalmente no deserto, nos lugares escondidos no mundo. Elas eram perseguidas, elas tinham que viver a sua fé em segredo, elas passavam por dificuldades, mas, no entanto, elas preservaram a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. E, olha, dê graças a Deus por essas pessoas. Porque se não fosse por elas, você e eu não estaríamos aqui hoje. Porque elas preservaram a Bíblia para nós. Elas preservaram os ensinamentos da Bíblia. Essas pessoas mantiveram a tocha da fé acesa ao longo desses anos. E quanto tempo durou esse período de tempo? 1260 anos. Se a gente somar ao ano 538, 1260 anos, nós chegamos ao ano 1798. Agora o mundo já está bem diferente. Bem diferente. O Papa já não tem mais autoridade sobre todo o mundo. Mas ele ainda tem autoridade sobre algumas nações. Algumas nações. A perseguição, ela se encerrou um pouco antes disso. Cerca de 20 anos antes dessa data, já não havia mais perseguição promovida pelo papado. Mas o que aconteceu nesse ano 1798? Na França acontecia uma grande revolução, a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, ela estava questionando tudo, mudando tudo. Houve muitas guerras, muita mortandade. E uma figura política estava entrando em destaque nessa época. Era um homem baixinho, mas com muita autoridade, chamado Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar dele? E no ano 1798, Napoleão assume o comando do exército francês. E naquela ocasião, o Papa, além de ele ter autoridade sobre os reis do mundo, ele também tinha o seu próprio reinado, que era um pedaço da Itália. A Itália não existia, era um pedaço da Itália chamado Países Papais. E Napoleão entrou com uma disputa de território contra o Papa. E ele mandou o seu general, chamado Luiz Alexandre Berthier, até a cidade de Roma. E ali ele deu uma ordem ao Papa, que o Papa estaria perdendo todos os seus territórios. E o Papa resistiu. 10 dias depois, no dia 20 de fevereiro de 1798, o general Luiz Alexandre Berthier prendeu o Papa Pio VI. O Papa ficou preso mais de um ano. No ano seguinte, ele morreu. E quando o Papa morreu, os jornais franceses publicaram como manchete: morre o Papa Pio VI e último. E realmente não houve mais um Papa com o poder que os papas tiveram antes de Pio VI. Outra profecia do Apocalipse, em capítulo 13, fala que foi uma ferida de morte.
O Papa perdeu a autoridade política. Quase um ano depois, apenas no ano 1800, é que os cardeais romanos conseguiram se reunir a ponto de eleger um novo Papa, Pio VII. Só que Pio VII já não tinha mais a autoridade política que Pio VI tivera. E quando Napoleão ele passou de general e ele se autoproclamou o imperador da França e restaurou a monarquia na França, e agora ele sendo o imperador, ele providenciou a coroação. A coroação de Napoleão como imperador foi lá naquela catedral que foi queimada no mês passado, a Catedral de Notre-Dame. E quando ele foi naquela catedral ser coroado imperador, ele chamou o Papa Pio VII para fazer a coroação dele. E o Papa foi realizar a coroação de Napoleão. E quando o Papa chegou na catedral e foi realizar a coroação, e o Papa pegou a coroa real para coroar Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coroou-se a si mesmo e pegou a outra coroa e coroou a sua esposa como imperatriz. Aquele gesto estava indicando que o Papa não tinha mais autoridade sobre nenhum governante do mundo. Os governantes, desde então, passaram a agir de forma independente do Papa. Esse foi o fim desse período de 1200 anos. Agora, por que todas essas histórias estão acontecendo? O verso 7 diz, estourou guerra no céu. Guerra no céu. Tudo isso é reflexo de uma guerra maior que acontece no céu. A guerra entre Deus e o diabo. Ele diz, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Sabe, quando o câncer aparece, quando alguém morre, quando nós enfrentamos dificuldades, lutas, conflitos, separação, traição, parece que o diabo vem ganhando na nossa vida. Parece que ele está ganhando de nós. Mas, no entanto, Apocalipse 12, versos 8, diz que o diabo não consegue sair vitorioso, porque Jesus Cristo é o vencedor. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é Miguel? Miguel é um nome que aparece na Bíblia em 3 livros apenas. Daniel, Judas e Apocalipse. O nome Miguel significa aquele que é como Deus. E toda vez que esse nome aparece na Bíblia, ele também é chamado de o arcanjo ou o chefe dos anjos, Miguel está enfrentando o diabo, está vencendo o diabo e está vencendo a morte também. Miguel representa o próprio Senhor Jesus Cristo, que é chefe de todos os exércitos do céu, chefe de todos os anjos. Ele é o arcanjo por excelência. E ele é aquele o único que pode enfrentar e vencer o diabo. Miguel, o vencedor de Deus. Jesus Cristo, quando está enfrentando e vencendo o diabo. E aqui diz no verso 9, a última parte, diz que o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado à terra, e ele com seus anjos. Sabe, o grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. O diabo questionando a Deus. E Deus, Jesus Cristo, expulsou o diabo do céu. E ele veio a esse mundo e diz que foi atirado à terra. E aqui nesse mundo ele está dominando o mundo por um período de tempo. Só que ele não domina sozinho. Há um conflito de disputa entre Deus e o diabo por esse mundo. E pelo seu e o meu coração. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Mas, no entanto, você e eu podemos escolher se nós queremos Deus ou o diabo como o Senhor e Rei da nossa vida. Se você escolhe estar com Deus, se você escolhe fazer a vontade de Deus, se você escolhe entregar a sua vida a Deus,
Você vai ser governado por Deus e você vai estar do lado vencedor. Agora, se você não escolhe estar com Deus, se você não entrega a sua vida a Deus, se você não se dispõe a fazer a vontade de Deus, você passa a ser dominado pelo diabo. E aí você tem problemas. E aí você está do lado perdedor. Acontece que nessa luta, e nós estamos vivendo essa luta, e nós vivemos essa luta nos problemas que enfrentamos, nas dúvidas que temos, nos desafios que temos, nos conflitos que vivenciamos. Tudo isso nós estamos vivendo essa luta. Mas, no entanto, Jesus Cristo nos dá o segredo da vitória. Verso 10 diz: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador foi expulso. Sim, o acusador foi expulso. Eu quero terminar falando de uma ocasião em que eu fiz uma visita. Me chamaram para fazer uma visita, uma família que morava numa fazenda, e eu fui junto com a minha esposa. E quando eu cheguei lá naquela fazenda, encontrei uma pessoa, uma senhora, e ela havia solicitado a visita. Ela não era membro da igreja, mas ela havia pedido para alguém que ela conhecia e disse: olha, eu preciso conversar com um pastor. E essa pessoa conversou comigo, e eu fui uma noite, num sábado à noite, naquela fazenda, para conversar com aquela mulher. Estava lá ela, o marido dela, o rapaz que ela conhecia, que era membro da minha igreja. E eu cheguei lá e estava disposto a ouvi-la, e ela estava há anos sofrendo com uma coisa. Ela disse: olha, eu fiz algo terrível. Eu fiz algo muito terrível. E ela estava amargando a culpa. Sabe, aqui está escrito: o acusador de nossos irmãos. O diabo não se contenta em levar você e eu a pecar. Depois que ele peca, ele nos dá o prazer do pecado. Ele vai no nosso ouvido e nos faz nos sentir maus. Ele nos acusa. Ele diz para você e para mim: você não merece. Não busque a Deus, porque Deus não vai aceitar você. Ele nos acusa. Ele reforça em nós aquilo que nós fizemos de errado. E quando isso acontece, às vezes nós nos sentimos tão mal que não adianta nem eu buscar Deus, porque olha só o que eu fiz. E a gente volta a praticar o mesmo erro ou outros erros. Acusação. O diabo é especialista em tentar nos vencer, nos acusando. Quando você comete uma falha, e todos nós aqui cometemos, ele vai fazer isso. Ele vai acusar, acusar, acusar. Porque ele quer vencer você e a mim, acusando, fazendo com que nos sintamos maus, culpados, com a consciência pesada, envergonhados daquilo que nós fizemos. E aquela mulher que eu visitei estava muito envergonhada, muito triste. E o diabo constantemente estava falando para ela, lembrando-a daquilo que ela fez. Eu conversei com aquela senhora e eu li esse trecho da Bíblia aqui para ela. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eu li outras passagens da Bíblia que falam do perdão de Deus. E o verso 11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
você e eu podemos vencer o diabo, aquele que nos acusa, e sermos libertos da culpa que ele quer colocar sobre nós. Porque Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue na cruz para que nós vencêssemos o pecado, para que nós vencêssemos a culpa do pecado, para que nós vencêssemos o tentador, aquele que nos leva ao pecado, nós vencêssemos o acusador, aquele que nos lembra do pecado. E graças a Deus, Jesus Cristo entregou a sua vida por você e por mim, para que nós pudéssemos vencer. Vencer a grande luta que acontece dentro do nosso coração. Porque as grandes guerras do mundo não são aquelas que bombas e cidades inteiras são destruídas. Mas a grande guerra, a grande luta do mundo, é essa que acontece dentro do meu e do seu coração. Deus e o diabo estão lutando. E você hoje pode escolher a quem você vai colocar como vencedor na sua vida. Se Deus ou se o diabo. Se Jesus Cristo, que derramou seu sangue por você, ou se o diabo, que está acusando você. Se você der ouvido às acusações dele, se você der ouvido às sugestões do diabo, você será um perdedor. Mas se você acreditar que Jesus Cristo perdoa você, que ele morreu por amor a você, e que você pode ser liberto da culpa, liberto de uma consciência pesada, liberto do pecado, você será um vencedor. Você quer escolher hoje Jesus Cristo como vencedor na sua vida? Nós vamos colocar em pé agora e vamos cantar um hino que nos lembra que Jesus Cristo é o vencedor. Se você tem esse desejo de declarar Jesus Cristo como vencedor na sua vida, ponha-se em pé e vamos cantar agora.